Hero Podcast. Meu nome é Daiane e nós somos a Hero Runners e viemos para despertar o poder das pessoas através da corrida. Hoje a gente veio para o nosso último podcast, onde a gente veio para despertar o poder das pessoas através das palavras com as pessoas mais importantes para nós, os nossos alunos. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial, conhecido pela maioria, Everson, ninguém sabe quem é. Magrinho, todo mundo conhece. Seja bem-vindo, Magrinho, ao nosso Hero Podcast. Vamos conversar um pouco aí sobre as conquistas dele, dessa pessoa que conquista bastante coisa, já conquistou bastante coisa nessa vida aí, e principalmente não só como corredor, mas como pessoa. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Magrinho, pra gente já começar e a gente perder a timidez, não tem coisa melhor de falar como que foi que você começou a correr. Eu vim hoje pensando o que nós ia conversar e eu parei pra pensar que a gente se conhece há muito tempo. E eu não faço ideia como você começou a correr. Então, eu corria no tempo do quartel, assim, nem sabia que eu sabia correr. Então lá eu aprendi que eu sabia correr, mas corridas curtas, assim. E foi só aquele ano que eu fiquei no quartel também e depois mais nada. Fiquei anos sem fazer nada. Nada de nada. E eu fumava, né? Eu parei de fumar agora esse ano, fazem 11 anos que eu parei de fumar. Então, eu falei pra minha esposa, eu tenho que começar a fazer alguma coisa, não sei o que. Aí me convidaram pra jogar bola. Daí eu falei, putz, mas se eu correr daqui ali, eu morro. Infarto. Você tá maluco. E eu ainda me lembro que eu peguei uma chuteira do meu pai. Uma chuteira 37 e eu calço 39, meu pé ficou... pé de pobre cabe tudo quanto é... Eu falei, mas eu não vou comprar uma chuteira, não sei se eu vou conseguir correr. Aí, tá, fui lá, joguei e não morri. E daí deu um tempo depois eu comecei a correr aos pouquinhos na rua e fui correndo. E daí um dia eu vi um amigo meu assim, no pódio, eu falei, nossa, como isso, cara? Ele, eu fiz inscrição e fui correr. Eu falei, mas como? Não tem que ter uma seleção, uma coisa Porque assim? no quartel era assim, né? Pra você poder participar das provas, tinha que... Aí ele falou, não, é só se inscrever. Aí eu vi que teve a 5ª meia maratona aqui da cidade, que tinha percurso de 5 e 10. Eu falei, eu vou correr 5 km lá e fui correr e não morri. E daí dali em diante só sucesso. Só sucesso, né? É engraçado, né, Magrinho? Como a gente parar pra pensar que a meia maratona de Rio Mafra, ela tem, eu acho, ela faz parte da história de muito corredor de Rio Mafra, né? Eu era uma pessoa que também já vi várias pessoas se preparando pra meia maratona e eu sempre dizia, que coisa gente boba, ficar correndo aí 1h30, 2 horas, capaz, nunca vou fazer isso na minha vida. Mas ter isso na nossa cidade fez com que a gente visse de outra forma, né? Tá ali realmente envolvida, assim, eu lembro que a minha primeira meia, não tinha ninguém da minha família, né? As pessoas não tinham essa noção do que era, né? Eu lembro que eu corri, no outro dia eu fui trabalhar, todo mundo dizia assim, nossa, o que teve aí final de semana, né? E com o tempo a corrida ela foi criando uma grande expansão, né? Hoje a gente tem, né? Antes da pandemia a gente tinha uma prova por mês praticamente, né? E como você ter as provas na cidade incentiva, né? Ter esse apoio, essa situação. Hoje você é um atleta da Prefeitura de Rio Negro, né? Você corre por lá, né? E você tem esse apoio e faz com que você vá lá. Então, o quanto a importância de um município que vê no corredor, né? Você é um corredor amador, eles provavelmente não te pagam nada para isso, mas eles te dão a oportunidade, né? Então, é uma diferença. Quando você foi convidado, o sentimento ele é de felicidade, porque você está sendo reconhecido, né? Não, sempre, né? É o reconhecimento que você tem da cidade pelas coisas que você tem, pelo como você, né? Isso eu acho legal e muito importante. Você comentou que a tua primeira prova foi de 5 km. 5 km. O que fez você, um belo dia, decidir que vou fazer mais quilômetros? Vou aumentar a distância? Então, aí eu tenho um amigo meu que a gente... vamos correr lá em Curitiba, tinha uma prova lá no Parque Tingui. Aliás, é de 4 e 8 km. Daí ele olhou bem sério pra mim, mas a gente vai daqui até Curitiba pra correr 4 km. Aí eu olhei pra ele e falei, realmente, mas eu não sei se eu consigo correr 8. Ele, não, mas vamos. Tá bom, eu fiz a inscrição.
Aí corri 8, vi que conseguia, e que o joelho não doía, e que tava feliz. E daí dali eu consegui, comecei a aumentar, e como o corredor fala, eu corri 5, corri 10, vou correr 15, vou correr 21, vou fazer maratona, já passei da maratona, então já fiz algumas loucuras, mas todas com consciência e treinamento. Né? E essa passagem dos 10 pro 21, você lembra da primeira meia maratona? A minha primeira meia maratona foi um presente de aniversário que eu dei pra mim mesmo. Porque eu comecei a correr, aquele tempo eu corria sem assessoria, sem academia, sem nada. Eu só corria. Então eu já tava fazendo 17 quilômetros assim na cidade. Então daí um dia eu falei pra minha esposa, eu falei, mas eu vou fazer a meia maratona lá em Curitiba, no dia do meu aniversário. E fui lá e fiz, né? O tempo, né? Nem quero lembrar. Mas você sabe o tempo? O tempo foi de 2 horas e 5 minutos. 2 horas e 5? A minha primeira meia eu fiz pra 2 horas e 6. 2 horas e 5. Como é que pode, né? Eu acho que são as únicas as marcas que eu lembro é a primeira meia maratona. Depois eu sei que a minha melhor foi pra 1h40 e pouquinho, mas também não sei exato, assim. Mas como a primeira marca, né? Sim, a minha melhor foi pra 1h27. Pessoal, então se você começa um dia com 2 horas e 6, dá pra ir pra 1h27. Dá até pra melhorar. Então. Sabe por que, Magrinha, eu te pergunto assim, você fala, e o tempo eu não quero... Sim. Porque as pessoas, elas têm uma visão de que a maioria das pessoas, a gente começou correndo 5 km pra 25 minutos todo mundo desde a primeira vez que você fez. E não é assim, né? É um processo realmente de treino, de se conhecer, de fazer tudo isso, né? Então é muito legal você contar que, a primeira foi pra 2 horas e 5. Sim. Porra, é um tempo... E é muito bom o tempo, né? Pra maioria das pessoas ali, se você vai ver, acho que a média hoje de prova da meia maratona, a maioria das pessoas, pra mulheres é 2 horas e 15, pra homens é 1h50, eu acho. Sim. Então você, né, tava dentro do padrão, assim, né? Continue contando a história da meia maratona. Não, mas foi engraçado que a gente até aquele tempo, vamos acorda de madrugada e vai, aquela loucura. Eu ainda corria assim, sem roupa de corredor, corria com calção de futebol, com tênis de mola, de bonézão do Corinthians e... Vai, Corinthians! E aí beleza, sem relógio, sem nada, assim, a gente foi indo, mas foi bem satisfatório ainda. Eu acho que essa quebra, a primeira que a gente faz, assim, é a primeira força que você tem que, eu sou capaz de um negócio muito legal. E essa força, assim, que a gente tem do, agora que legal, e você vê um monte de gente, vai, nananã. E aí vem a vontade da primeira maratona. Sim. Como surgiu? Que foi que nem eu disse, quando eu comecei a ver que eu podia, eu falei, eu vou fazer, seja como Deus quiser. Ainda me lembro que no 20º quilômetro começou a querer me dar cãibra, assim, eu falei, eu não acredito, né? Mas a minha esposa e minha filha estavam esperando lá, os amigos estavam lá, você estava lá. Então eu falei, mas eu tenho que terminar. E terminei, assim, e foi bem legal, assim. Você tem várias chegadas, né? E a maioria das suas chegadas são com a Gabi, né? Então, quem não sabe, o Magrinho tem uma filha, a Gabi, e a maioria das chegadas, eu digo que a gente vê a evolução da Gabi pelas fotos das corridas da chegada, cada vez pequenininha e cada vez ficando maior, né? Não era o intuito nem de chegar nesse assunto, mas nesse final de semana, 2 finais de semana atrás, a Gabi participou de uma prova de corrida, né? Então, cara, eu não sei, eu fiquei extremamente emocionada quando recebi a foto. Eu imagino, né, você, a Jaque, quando vem esse tipo de coisa, que realmente os dois são corredores e ela tá entrando pra esse mundo, né? No domingo a gente teve uma prova de revezamento e a Gabi foi correr sozinha, né? 1 quilômetro. É só 1 quilômetro. Pra eles que são crianças é muita coisa, assim. Cara, é ver você chegar, né? A emoção de ver você chegar. Eu já tive em várias chegadas, né? Do Magrinho e a Gabi, ela fica esperando mesmo. Ela fica... Você vê, assim, o sorriso dela, a foto dela chegando, né? Cara, é um negócio, eu acho que a coisa mais legal do universo são essas chegadas, né? As fotos dessas chegadas são... O troféu nem é troféu quando eu ganho, o troféu é ela chegando. É exatamente isso, né? A alegria dos olhos dela, assim, ela, eu tava te esperando aqui, como a Jaque também, né? Mas ela, eu tava te esperando ansiosa aqui, aquilo
Te dá um ânimo. No meio da prova, Nossa. né? Quando você tá naquele momento que você não... Existem aqueles momentos que você pensa o que você tá fazendo aqui, que as forças se vai. O primeiro pensamento são as duas se esperando lá, com certeza. Isso aí é sempre. E de todas as maratonas, Magrinho, quantas maratonas você já fez? Eu fiz 9. Jesus! 9 maratonas. É bastante coisinha, né? De todas, a mais especial. Teve a última que eu fiz a RP, né? Mas a especial foi... Todas. Todas, mas a gente tem uma que a gente abraça com carinho. A primeira foi fenomenal, né? Que ali era tudo novo, né? Então, como é que dizer? A gente fala tudo novo, mas maratona, cada prova é uma prova. Mas você tem a experiência, eu digo, as outras você tem a experiência que você já completou. A primeira é, assim, a maratona, né? Pra quem não corre, às vezes não tem essa proporção, e eu digo que a gente tem que respeitar. A maratona é uma prova que a gente tem que ser respeitado. Sim. Essa semana até eu vi a postagem de uma outra pessoa, de um outro corredor, e ele colocou isso. Ele falou que a prova que ele fez, ele não respeitou a distância. E quando a gente não respeita a distância, a gente sofre muito com isso, né? Então, assim, todas as maratonas, elas têm a sua história, ela tem a sua dificuldade, mas é isso. Depois que você terminou a primeira, você sabe que você consegue terminar, a não sei que aconteça alguma coisa muito grave no meio do caminho. Mas a primeira, eu acho que é isso, né? Será mesmo que eu vou chegar? Né? Como é que vai ser? Porque não sei como você treinou para a primeira maratona, mas normalmente a gente não trabalha com 42 quilômetros, né? Treinou ali talvez 35, máximo? O máximo que eu fiz foi 34. Né? Então, assim, é bastante coisa até, né? 36. E ainda tem distância, 36, né? 36. Tem mais um pouquinho aí, tem mais 6 pra correr, né? Quando eu cheguei no 36, eu falei, e agora? É um mundo desconhecido, né? É um mundo né? desconhecido. E aí as pessoas falavam assim, cuidado, depois do 37. O paredão. Realmente, você começa a olhar as pessoas. Aí, naquele tempo, eu ainda ficava olhando, né? As pessoas passando mal, com a mão na coxa, com a mão caindo, na perna. Né? Nossa, eles se jogam, né? Então, isso que é engraçado. Não é que seja engraçado, mas naquele momento você pensa, será que vai acontecer isso comigo também? E realmente aconteceu, né? Na primeira maratona eu digo que depois ali do 37 parece o Walking Dead, né? Você vai andando, uns caindo, uns passando mal, uns vomitando, e é bem isso mesmo, assim, né? Eu no quilômetro 39, na primeira maratona, eu tive câimbra. Eu tive câimbra na parte posterior da coxa, que, nossa, ele levantou pra cima aquela bola, assim, e tava com os meus 2 treinadores junto ali também, e aí eles pegaram e deram um jeito e opa, beleza, fechou. E as coisas que eu acho mais engraçada da maratona é você olhar os vídeos e as fotos, né? Porque você acha que você tá muito bem no 40. Não. Assim. Você tá, nossa, correndo muito, assim. Aí você dá, pensando, agora falta 2, eu tô bem. Aí você vai. Eu nunca chego. E aí nunca parece que você sai do lugar. E aí você olha, às vezes tá com o relógio, deu 42. E 42. E o 195 nunca chega. Ele nunca acaba. É um negócio bizarro. A maratona até os 30 km ela passa voando. Mas não, passa sim, que você olha tudo. O primeiro 21, já. Não parece que você nem piscou, foi 21. Aí você olha assim e fala, 30 já. Aí desse 30, até os 12. Não passa. Não, e você começa a fazer conta, né? Você começa a fazer conta. Não, mas se eu fizer pace e tal, que é tipo a pior, vai chegar em tanto tempo. Não, acho que dá pra ser. Vai dar tudo certo. E você vai nessa, né? Quanto tempo foi a primeira maratona? 3 horas e 31. Né, pessoal? Já tava mais treinadinho, né? Já tava mais treinadinho. Vai ser meu coelho aí pra quando fizer Boston, estará lá na minha frente, por favor. Não, mas com esse talvez entre já. Então, já dá pra ser de boa, né? Recorde RP em Curitiba foi quanto? 3 horas e 10. Vamos para quanto ano que vem? Sub 3. Pessoal. Já ia perguntar, então já vou encaixar. Metas para ano que vem? Sub 3 em Porto Alegre. Sub 3 em Porto Alegre. Dia 4 de junho. Estou convidada, por sinal, pessoal. Pessoal, assim, a gente tem que eu sempre digo que a primeira coisa que a gente tem que ter na vida são metas. Sim. Né? Sonhos foram feitos para serem realizados, isso é uma frase que eu digo pra mim mesma todos os dias, assim, né? E o Magrinho, ele terminou a prova e a primeira coisa que ele mandou, ano que vem, sub 3, tal dia, tal hora. Eu falei, tá bom, tamo junto e vamos nessa, né? Porque é assim mesmo, né? Eu acho que as pessoas acham que às vezes, de semana passada.
preparação para provas longas, que é o que você realmente gosta de fazer, precisa realmente disso, né? Desse treinamento, dessa, né? De todo esse aporte de tudo isso, assim, né? Então tem que ter essas situações. Mas o magrinho, ele não ficou no 42, porque 42 só foi virar ultra. Aonde que bate a vontade? Porque essa ainda eu não tive. Até o 42 eu posso dizer pra vocês que eu entendo. A ultra bate como? Assim, aquele gene de louco, todo mundo tem um pouco. E corredor tem mais, né? Então, na realidade, assim, eu tenho um grande amigo ultramaratonista, a gente sempre conversava, e ele, vamos fazer, é legal, e realmente é legal. É uma superação pra gente, né? Uhum. Só que são treinos em cima de treinos, lesões, são vários fatores, não é só, eu vou lá correr, mas quantas horas você vai correr? 9. Poxa, 9 horas correndo. Quantos quilômetros foi? 80. 80. Pessoal, daqui até onde dá? 80 quilômetros. Daqui é a Fazenda Rio Grande. Aqui é a Fazenda Rio Grande, pessoal. Então, no dia que vocês quiserem dar uma voltinha em Fazenda Rio Grande, eu vou convidar uma gringa que ele vai com vocês correndo. Vamos lá. O que é mais difícil, treinar ou fazer a prova? É treinar, né? Sempre. As pessoas às vezes elas têm assim, né? A maratona. Eu digo, gente, o problema da maratona não é a maratona. Não. O problema é o ciclo que vem da maratona. Sim. Vamos pensar que para treinar 9 horas, foi a prova? Você levou? Eu levei 8, eu treinei para 9 horas, mas eu terminei em 8 horas e 37. Então vamos pensar em 8 horas e meia, né? Quanto você teve que abdicar de ficar com a tua família para você poder treinar? Nossa, muito. E até demais, até. E aí eu te faço outra pergunta. Você acha que se você tivesse outra família, isso seria possível? Eu acho que não. Sabe por que eu pergunto isso? Porque assim, a gente conversa muito sobre isso, assim, sobre abdicar de coisas. Sim. Quando você tem pessoas e uma família que sonha com você, sim, as coisas mudam de figura, claro, né? Então, não é fácil. A vida do corredor amador não é fácil, né? Quem não conhece a história do Magrinho e quem não sabe quem é o Magrinho é o cara que ele trabalha 8 horas por dia. Ele tem um segundo emprego, ele é tipo, como é que é o nome? O Julius, né? Ele tem o segundo emprego e depois disso ele ainda treina, né? Então, quando as pessoas têm, eu não tenho tempo, eu tenho desculpa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... Cara, é muito engraçado como as pessoas conseguem colocar várias desculpas em vez de fazer isso ao contrário, né? Óbvio, aí que a gente vem a história, né? É muito mais fácil se você tem uma família que te apoia, que não vai apontar o dedo pra você dizer, você não estava comigo. Não, na prova normalmente de ultra, você teve apoio, tinha que ter um staff. Sim. E o staff foi a tua família. Foi a minha família. Você tinha uma criança dentro de um carro que foi com você esses 80 quilômetros. Sim. Você tinha uma esposa que acordou mega cedo e ficou com você esses 80 quilômetros. Na realidade, a gente quase nem dormiu, né? Não. Chegou no hotel e era 11 horas e 2 horas a gente acordou já. Então, assim, quando você tem esse apoio da família, quando você tem essa situação, e quando eu digo que a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe, pro cara que treina acima de uma meia maratona, até uma meia maratona, eu digo, você passa o final de semana aí correndo 1h30, 2, 3 horas às vezes, né? Se você não tem pessoas que te apoiem, você não consegue realizar. Não tem como realizar. E nesse momento eu acho que a gente às vezes reavalia as pessoas que estão com a gente. Mas eu não posso, mas eu não consigo, mas eu não tenho apoio. Cara, busque pessoas que te apoiam. E no mundo da corrida sempre vai ter alguém para te dar a mão. É inacreditável, você que fez, né, a ultra. Cara, as pessoas se apoiam o tempo inteiro, o tempo todo te ajudando. Você contou até que alguém te emprestou alguma coisa? Então, que na realidade eu queria achar algum lugar para comprar gelo, então eu não tinha nada gelado. Aí, beleza, e assim, a Jaque tava ali, que a nutricionista tinha feito porque não é só você ir lá correr, é todo um preparatório, né? Então a nutricionista, ela passou tudo o que eu tinha que fazer, tantos minutos, tantos quilômetros, tantas horas, e era engraçado que a Jaque brigava assim, você tem que comer! Eu, não tá na hora, que... E eu nem sabia onde eu tava, só tava correndo. Você só tava indo, só tava existindo. Daí...
E daí era engraçado, né, que aí eu falei pra ela assim, eu meio que conversei com o cara, ele falou, será que o cara não tem gelo? Eu me lembro se fui eu que falei ou ela falou, já que foi em algumas lanchonetes ali, né, um lugar isolado do mundo, assim. Não é nada, sabe? né? Não tinha ninguém, assim, tipo, morava bem poucas pessoas, né. Aí não tinha gelo pra vender, daí a gente acabou, o cara acabou me passando. E falei, ele tem gelo, né? E pelo menos ele me passou, pelo menos me deu gelo, né? Mas foi... Aí ele me deu coca gelada, me deu água gelada, a gente trocou, né, na realidade. E ele me deu um pouco de gelo pra colocar na minha caixa térmica, né? E é inacreditável, porque querendo ou não, vocês estavam competindo um contra o outro. Sim. Né? Querendo ou não, era quem ia chegar primeiro naquilo ali, né? E mesmo assim, as provas acabam que o ego realmente ele desaparece, né? Na corrida ele desaparece totalmente. E é engraçado, porque a gente gosta, o pódio é legal, tem todo esse mérito, assim, né? É legal subir no pódio, sempre digo isso. Mas, cara, esse ego é muito retirado na corrida, né? Sim, é que na realidade ali, quem ficou, a gente conversou entre staffs, né? Sim. E ele continuou correndo e eu também, né? Então, daí eu vi que ele parou pra comer, ainda eu passei ele e falei, nossa, ele nunca mais me pega. Aí eu falei, esse pensamento, né, da gente às vezes lógico, né? Daí daqui a pouco ele me passou e foi, né? Então, aí eu não consegui mais alcançar ele e nessa prova eu cheguei bem atrás dele, né? Mas provavelmente ele também já era mais experiente no mundo da O que acontece? Né? A gente acha que a gente sabe das coisas, mas a gente não sabe, né? Eu sempre falo, né? A Laís que logo volta da Austrália pra gente poder fazer um podcast com ela, porque eu sempre digo assim que a gente tinha a melhor coisa possível. Ela era nutricionista, eu professora, né, de corrida e a gente, né, ela tava correndo, então a gente tinha tudo planejado e deu tudo errado. Sim. Né? Então, né, o nosso conhecimento, a gente é até um limite, sim. Ela também não tinha alguns conhecimentos, eu também não. Claro. Então, acontecem esses erros, né? Essas coisas podem acontecer. E a resiliência nesse momento é isso, né? De você realmente, no meio da adversidade, e cada corrida você aprende alguma coisa. Sim, toda. Ela não tem, assim, toda corrida você vai aprender alguma coisa diferente. Não tem o que aconteça, não tem, né, o que faça. Eu queria que você contasse uma coisa que a gente, acho que nunca conversou e eu nunca te perguntei. Qual é a sensação de subir a serra? Loucuragem, né? Porque assim, né, pra quem não sabe, o Magri, ele fez a subida da serra na época que era, né, o perfil antigo da serra, que vocês corriam 25... Não, era 42 antes? 42 de manhã e 25 à tarde. 42 quilômetros subindo a serra do Rio do Rastro, e depois fazia mais 25 quilômetros subindo a serra do Rio do Rastro, tudo no mesmo dia. Sim. Maravilhoso, né, pessoal? Bem tranquilo pra quem gosta de subir, assim, nossa, sensacional, né? Coisa de gente que gosta de correr. Por que eu te pergunto? Porque ela se tornou uma prova que chamou muita atenção das pessoas. Tanto que hoje a gente tem 2 provas nesse mesmo local, né? Sim. De 2 organizadoras diferentes, mas 2 provas iguais. E eu acho que o teu último ano foi o ano que foi as 2 provas no mesmo dia, foi o último. né? O que você acha primeiro da prova, né? O que você tem para nos contar sobre a prova? Vamos partir para esse primeiro princípio aí, né? Terminou primeiro, que o 42 já é dificílimo, né? Termina o 42, o que dá na cabeça? Como é que você trabalha essa cabeça para pensar, caraca, não é fácil. Um 42 não é fácil no plano, subindo, ter que descer tudo de novo, começar tudo de novo. Eu treinei muito para essa prova, né? Muito. Às vezes era meia-noite e eu tava na academia, né? Eu cheguei a fazer 16, 17 km subindo a Philip Schmidt. Subindo e descendo. Eu subia no tiro e descia trotando. Vários treinos no seminário. 15? A 15? A 15 era todo Diversão. dia. Era todo dia. A 15 é Vicente, né? Porque eu fazia os 2, né? Sim. O tiro eu fazia na subida do Caetano. Né? Pessoal que não conhece aqui, onde a gente se coloca aí lá, Google, Rio Negro, subida, escola Caetano, você vai ver a subida bem legal. Então era treino em cima de treino. Eu treinava todo dia. Todo dia eu treinava. Isso durante um período do quê? 6 meses? Por aí. Aí, terminando meus treinos, eu tive uma lesão, né? Uhum. Na época, eu não conseguia correr ligeiro mais. Isso as pessoas não sabem. A gente
não comenta, que nem a gente diz, por trás do... As pessoas não sabem o que acontece por trás de tudo, né? Além de eu trabalhar, de eu fazer os meus bicos, eu treinava. Então, eu treinava. E mesmo assim, graças a Deus, eu estava cercado de pessoas maravilhosas, né? O osteopata e o fisioterapeuta me levantaram, assim, de um jeito e vamos correr, né? Que lesão você teve? Eu tive uma lesão de pata de ganso, né? Tendinite de pata de ganso, né? Então, o meu joelho, eu começava a correr e ele começava a queimar. Isso quanto tempo antes da prova? Umas 3 semanas atrás. Tranquilo, né, pessoal? Umas 3 semanas bem atrás. Tranquilo. Nossa, bem maravilhoso. Então, aí quando eu fui, eu ainda tava meio com medo, assim, de, será que eu vou conseguir? E daí foi engraçado que eu fui com os 2 treinadores, né, com o João e com a Mária, e com a minha esposa e a minha filha, então, né, foi o pacote, né. Completo. Aí chegamos lá e eu não conhecia a Serra do Rio do Rastro. Né, todo mundo falava assim, vamos pra lá. Tanto que agora eu entendi porque ele fez, eu nunca tinha subido. Eu treinei subindo a Serra da Dona Francisca, isso eu treinei. Né, eu subi a Dona Francisca, correndo lá do viaduto da 101 até o hotel, 21 quilômetros, eu subi. Na época eu tava começando com os treinos ainda, não tava, né, no ápice dos treinos, era o começo ali pra ter um reconhecimento do que eu ia acontecer mesmo, né? Era isso mesmo que você queria até, né? Então eu cheguei lá, a hora que a gente chegou lá em cima na serra lá, eu olhei pra baixo assim, e eu fiquei mudo assim, Aí a minha esposa, tá quieto por quê? Porque eu tô com o cu. O meu treinador tá quieto por quê? Eu falei nada. E realmente eu falei assim, caralho, desculpa. Aí tu faz o pi. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Ali eu quebrei a minha cabeça já, de um jeito assim que... E eu comecei, e daí a gente foi pra pousada, a gente foi jantar, depois a gente foi pra pousada e eu mal consegui dormir, né? Já não consegue dormir na maratona normal. Aí a gente foi fazendo um trabalho, eles já foram fazendo um trabalho psicológico, né, pra mim, foram fazendo uns trabalhos de liberação, todo um processo, assim, que a gente não, as pessoas não vê, né, eu fui com aquelas bolsas de, como se fosse, de pressão alta, esse da oclusão. Então eles foram fazendo nas minhas coxas para liberar mais oxigenação, mais sangue para as pernas para poder correr, né? E eu me lembro que a hora que a gente foi, assim, eu dei um beijo na minha esposa, na minha filha, assim, o olho encheu de lágrima e eu falei, te vejo lá em cima, né? E eu saí pra prova, assim, já não conseguia correr, assim, sabe? Eu não conseguia, tava com uma angústia, uma coisa, assim, que... Só que daí ali no momento você vai conversando com as pessoas e você vai. E o meu intuito era terminar as 2 provas, né? Eu treinei para fazer as provas e para você ver o nível de dificuldade, eu terminei com 1 hora a mais cada prova. Entendeu? Só para sentir o nível de dificuldade. E além do mais, eu saí com uma temperatura ambiente e daí logo já começou a garoar. Aí parava, abria sol, aí começou a garoar, aí começou a chover e ventar, e o pessoal, nossa, com muito frio, tinha horas que você não tinha nem como correr, você tinha que ir de costa, porque o vento não deixava você ir. E a serra é muito difícil porque você não pode fazer a tangente, né? Você não pode cortar o caminho, né? Você tem que fazer exatamente a curva. E tem curvas que você pensa, putz, se eu cortasse aqui, ó, e não pode, né? Então, assim, a cabeça, ela vai o tempo inteiro também, né? Meu Deus do céu, que é um trabalho mental 100%. Não, assim, totalmente mental. Totalmente. E daí eu me lembro que eu gritava assim, Gabriela, o papai tá chegando. Claro que ela não escutava, mas era um alívio meu falar isso pra me dar força, sabe? E daí eu ficava pensando, daí eu me lembro que eu cheguei assim, e a hora que eu cheguei assim onde faz as cobrinhas ali mesmo, mas só faltam 4 quilômetros, mas é um 4 quilômetros muito íngreme, assim, eu falava, cara, assim, né? E agora, e como é que vai ser? E daí eu comecei a escutar uns batuques, assim, sabe? Tinha uma assessoria de uma equipe lá, fenomenal, assim, que eles estavam batucando e cantando, assim, e aquilo te dá um up, assim, sabe? Fora as músicas que eu escutava, que eu tava com fone,
fora tudo isso, eu falava, nossa, que legal, assim, e daí no que eu olhei, assim, um dos meus treinadores estava me esperando, assim, sabe? Daí ele veio correndo assim, e vamos. E eu falei, nossa, nossa, agora vamos. Aí eu olhei o outro treinador, vamos, sabe? Daí nisso eu já vi o pórtico, vi a chegada, aquela galera gritando. E daí eu me lembro que eu cheguei, eles tiraram a Gabriela, assim, naquela chuva, naquele vento, a Gabriela com a minha jaqueta, assim, enrolada, assim. E daí eu terminei, assim, a prova, eu dava pra ela a medalha, falei, é tua. E eu tremendo de frio, eu não sabia se eu tremia de frio, daí eles me deram uma manta térmica, só que aquilo não esquenta, não né? esquenta, aquilo. E infelizmente nesse ano eles teve a prova foi muito mal organizada, assim, tipo, do que, a prova é super organizada. Naquele ano não foi nada organizado. Nada. E eu me lembro que eu tava ali, as pessoas chegando com hipotermia, tinha acabado as mantas térmicas. E eu até falei, eu vou dar a minha manta térmica pra aquele cara. Eu falei, mas se eu der pra ele, eu vou ficar com frio. E eu tenho mais uma prova pra correr. E eu cheguei e falei assim, eu não vou mais correr. Eu não vou correr hoje. Eu não quero mais. Eu falei, eu não quero mais. Tchau, e daí a Gabriela olhou pra mim, olhou bem sério pra mim, assim, isso foi em 2019, né? Ela tá com 10, ela tinha 7 anos. Ela chegou e olhou bem assim, se você não subir, se você não quiser correr, a gente te entende. Meu Deus, aquilo entrou dentro da minha cabeça de um jeito que eu falei, não, eu tenho que correr. Eu tenho que correr porque várias pessoas acreditaram que eu ia correr. Muitas pessoas falaram, não, você vai. E na realidade, sempre que eu treinei pro samurai, eu falei assim, eu vou fazer as 2 provas. Não importa se eu vou terminar nas 6 horas ou vou terminar em mais, mas eu vou fazer. E daí eu cheguei e a gente tinha toda uma logística, né? Não é assim, terminei a prova, você pode descer. Não, terminava a prova, eu terminei a prova, era umas 11h30, mais ou menos. Eu tive que esperar até a 1h até as 13 para abrir a serra para eu poder descer. Então tinha toda uma logística de eu descer, comer, tomar banho. E 4 horas tinha que largar de novo. E o pior, né? Tomar banho, relaxa, e aí, né? Não, e daí eu peguei, eu me lembro que eu cheguei na pousada, assim, a moça fez um banquetão, assim, uma travessona de macarrão com carne moída, que era o que eu precisava, né, muito carbo. E daí eu tava tomando banho, assim, com a cabeça encostada na parede, assim, e o meu treinador batendo na porta, assim, vamos, você tem que tomar banho ligeiro, e eu falava assim, deixa eu aqui, Só um pouquinho. deixa eu aqui. Só um pouquinho. Aí tomei aquele banho, me esquentei e fui pro lado tinha um fogão a lenha enorme, assim, tava esquentando minhas roupas, assim, eu levei, claro que eu levei outras roupas, mas eles estavam esquentando alguma roupa que eu queria. Daí eu falei, o que aconteceu de manhã não vai acontecer agora, me entupi de roupa, né? Eu falei, agora eu vou e vou terminar. E daí eu comendo assim, e ele falando, vamos, todo mundo, vamos, porque a logística era, né? Porque de manhã eles quase não conseguiam subir. Então a polícia fechou. E tem isso também, né? Eu falo, não é toda a função, sim, né? Porque deixa lá, não dá pra deixar em cima da hora porque eles têm que subir. Não. E aí fica toda essa, vai ter que descer pra próxima prova. E daí eu me lembro que a menina, filha do dono da pousada, falou, não, o pai te leva lá na prova. Na hora que eles falaram isso, então já deu aquela amenizada. Então, vou poder comer normal. Os anjos da guarda que aparecem na vida da gente, entendeu? Né? E foi legal que foi a primeira... nós fomos os primeiros hóspedes dele que legal! Foi bem legal, assim. Eu até não me lembro como é que era o nome da pousada, você lembra? Pra quem não sabe, o pessoal já que tá aqui atrás, não tá falando com ninguém sozinho, tá? Não é? Frei House. Vamos fazer propaganda lá pro Frei House. Então vai estar lá na descrição do vídeo, vai estar lá o Frei House que merece. E daí eles, o pai leva, daí nisso o meu treinador fazer um trabalho de liberação, ele colocou um kinésio, porque a segunda prova seria muito mais difícil, porque eu já tinha feito, uma... Assim, Magrinha, já me falaram uma vez, eu, esse ano vou estudar a prova, porque teremos alunos ano que vem lá que vai fazer a prova, mas me disseram que o 25 é mais difícil que o 42.
Que o 25, porque o 42, o começo dela, você não tem tanta elevação, e o 25 tem muito mais, né? A proporção que você já começa mais elevado. O que você achou? Apesar que eu não acho que você consiga ter uma proporção enorme, porque você já tinha feito 42. É que o 42, ele começa bem antes, né? Ele começa em Treviso, né? E Lauro Miller fica a outra cidade, acho que a próxima cidade. Então, a gente acha que não tem elevação, mas tem. Ela vem com uma ela já vem falso plano, subindinho, aquela coisa, mas é claro que o Lauro Miller é o pé da serra já, né? Então ali você já começa a subir. Ali você já começa, né? Então o meu único medo, o medo de todos os atletas que estavam ali era passar o tempo de corte, né? Então, se passou o tempo de corte, no 42 tinha 2 tempos de corte, né? Então, pra quem não sabe, não entende da corrida, o que são os tempos de corte, né? Então, você tem uma prova, você tem que chegar até aquele momento pra você poder continuar. Se você não chegar naquele tempo, você é desclassificado, pega as coisinhas e vai embora mesmo, né? Muitas provas têm um tempo de corte que não são muito respeitados, mas provas dessa magnitude tem que ser, né? Tem que ser. E eu me lembro que daí tinha as duas, quando eu passei dos 42 nelas, foi, passei. Agora e daí eu contava para as pessoas, não, é que eu tenho que fazer a prova tarde, então eu tô me segurando para aquilo, sabe? Então a gente vai conversando, e então aí quando eu fui fazer a prova da tarde, assim, o meu medo era passar o tempo de corte, né? Eu tenho que passar lá, eu tenho que correr bem até lá, depois eu administro. Então, aquele tempo eu não era muito experiente, que nem hoje em dia. Eu digo que hoje em dia eu tenho uma experiência muito boa de corrida, né? Mas aquele tempo, acho que era a minha terceira maratona, ou quarta, não me lembro bem certo. Mas mesmo, não, acho que era por aí a quarta ou quinta. Mas do jeito que era, eu não sabia. Então, eu peguei e fiz todo o trabalho de suplementação, mas mesmo assim eu tive 2 lapsos de desistir mesmo, sabe? E daí, no primeiro, assim, eu falei, não, mas eu tenho que subir. Tem gente que acreditou em mim, eu tenho que fazer isso por mim e por eles, né? Beleza. Aí eu cheguei, teve uma parte que eu tava correndo, assim, que eu vi uma atleta de elite, assim, que eu vi vários podcasts dela falando sobre a corrida para eu entender o que era a corrida. E ela fez todos os samurais e conseguiu, né, terminar no tempo, pegar a terceira medalha, pegar a espada. Então aquilo, e eu olhei ela daquele jeito e por mais que não pareça, mas eu fiz ela ir até o fim. Eu creio que sim, porque eu comecei a conversar com ela. E eu falei pra ela, eu corri, eu vi vários vídeos seus, você falando, então, e eu não acredito que você vai dela, não, eu vou esperar o ônibus aqui. Falei, não, mas as pessoas estão te esperando lá em cima. Não é porque você não vai conseguir chegar com o tempo que você tinha que terminar, que você não vai chegar. Então, isso me marcou bastante. Então, teve lá em cima também, teve perto lá já, faltando 4 km, também me deu um lapso. Então, eu fiz vários amigos, assim. Teve uma hora que eu falei assim, nossa, eu tô com tanta fome, assim. A mulher tirou uma banana do bolso, assim, e me deu... Gente, essas histórias da corrida são as melhores. Do nada surge uma pessoa com uma banana, diz, oi, tudo bom? Deus que ajude. Daí ela pegou uma banana. E daí chegou no final, eu falei, nossa, eu vou fazer uma mistureba de coisa aqui, porque eu tenho que chegar até lá no final. Então tudo que eu tinha eu fui tomando. Cápsula de sal, carbogel, tudo, porque dali até então não tinha mais postos de... E daí, de novo, eu cheguei e os 2 treinadores estavam me esperando, assim, sabe? Uma amizade, assim, muito grande, assim, que foi, assim, aquela, né, eu cheguei, essa hora que eu cheguei, assim, eles começaram a gritar, samurai, sabe? Aquilo me deu, só que eu não conseguia correr, né, porque naquele momento eu já não tinha força mais, né? Porque a sensação que você parece que tá com a banana. E daí eu falava assim pra eles, não, ainda falta um pouco, vamos dar uma caminhadinha, pra gente chegar com estilo, né? Sim, pra pelo menos a foto sair bonita. Você tava na merda até ali, aí o meu troféu já veio correndinho já, né? A Gabriela já veio, daí a gente foi e falava, pai, conseguiu usar. Só que a segunda prova foi uma prova totalmente diferente, não teve aquele frio, aquela coisa assim, entendeu? Então, era outro horário, então a prova da manhã foi uma prova, e a tarde da prova da tarde tinha a banda tocando, tinha tudo feliz, né? Tudo que não aconteceu de manhã. Até porque de manhã foi bem trágico pra eles também, né? Sim, então, mas graças a Deus eu consegui terminar e não penso em ir lá novamente por enquanto. Às vezes me dá uma vontadezinha,
mas logo passa. né? Eu digo que hoje em dia eu tô bem mais treinado, bem mais experiente. Talvez daqui a uns anos eu tente voltar lá pra fazer o que eu... Né? Mas é engraçado. Já que já tá falando ali, não. Mas assim, né, Magrinho, quando você conta isso, né, então assim, a gente se conhece há muito tempo, eu falei, a gente nunca conversou realmente sobre essa prova. Realmente você fez essa prova no momento que a minha vida deu uma guinada diferente, e a gente realmente nunca sentou pra conversar sobre isso. Mas e quando a gente vê às vezes o post das pessoas, né, tudo muito bonito, né, tudo muito lindo, a Jaque tava lá, todo mundo mandando no grupo, todo mundo querendo saber, então a gente sabia mais ou menos o que estava acontecendo, né, a gente queria saber o que estava rolando, sabia dos problemas que tinha, mas a gente não tem essa proporção do que é, né, e diferente de tudo, né, não saber o que passa na tua cabeça. Hoje, voltar lá, assim, né, repensar tudo que você passou, tudo que aconteceu, como foi, né, o momento que você grita sozinho, você tem... As pessoas acham que tudo é muito fácil, tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. E não é. Né? A corrida ela não tem só essas partes maravilhosas, mas são essas partes que realmente fazem valer a pena. Para terminar essa conversa dos 42 e 25, você acha que a troca para 2 dias foi muito por questão de logística? Porque agora a prova é em 2 dias. E assim, eu acho, na minha opinião, né, eu acho que ela tinha um padrão e ela perdeu esse padrão, né? Hoje a gente tem provas separadas, então a prova que você correu nunca mais vai existir. Né? Quem é samurai, quem seja o que for, e fazer as 2 provas nunca mais é a mesma coisa que você fez. Né? Então, o que você acha que pode ter acontecido? Assim, você acha que a organização daquele dia foi muito ruim e eles decidiram separar? Acho que eu particularmente acho que sim. Eu acho que foi isso. E daí, tanto que eles têm que parar a serra quase o dia inteiro, né? Então, são coisas que talvez seja uma logística, né? Que nem aqui na cidade a gente tinha a corrida que pegava a Severiano Maia, hoje em dia já não pega mais, porque passa trem, ambulância, então as pessoas têm que pensar nisso também, né? Então... eu te pergunto até por isso, assim, né? Porque as pessoas têm essa logística, às vezes, de não entender muito o que acontece nas corridas, né? E você, como tava lá, eu falo, cara, pra mim os 2 dias é realmente um negócio... Vocês fizeram um negócio desse, mano, tenho o meu respeito, assim, ó, como corredor, pessoa... motivação, sei lá, mano, pra mim é fora de série. A gente que já correu, sabe o que é, cara, você tem que ter uma força e vontade, um negócio que vem, realmente a gente não sabe da onde, não sabe da onde vem, e não é explicado, só entende quem corre, sempre digo isso, que só entende quem corre. E a cabeça da gente tem que ser muito forte, né? E eu admiro, assim, pensar que você participou dessa prova e que talvez nunca mais tenha, eu acho que isso é uma coisa pra se deixar lá. Já te perguntei o que você quer ano que vem, então a gente já sabe o que vai acontecer ano que vem. A minha última pergunta pra gente finalizar qual foi a prova mais importante da tua vida? Existe uma prova que ela foi a mais importante. O samurai, né? Então, não tem o que falar, tá cravada na pele. Tá cravado na pele, a tatuagemzinha, né? Pra cravar. Realmente imaginei que seria essa a resposta. Porque depois de todo esse contexto, né? E pra gente finalizar mesmo de vez, o que você falaria pra alguém que quer começar a correr? Alguém que depois de escutar todos os seus planos e que realmente vai querer subir a serra, vai querer fazer uma maratona, o que você tem pra dizer pra essas pessoas? É que na realidade a pessoa primeiramente tem que gostar pra poder fazer, né? Então ela tem que se abdicar de muita coisa, tem que treinar. Então a pessoa tem que realmente gostar do que faz, né? Que nem eu não sei mais o que é da minha vida sem a corrida, né? Já fiz várias provas, só que nem eu disse, cada prova é uma prova, né? Então hoje em dia, que nem eu te disse, eu tenho uma mentalidade diferente do que eu tinha antes. Mas eu digo que se a pessoa que quer fazer realmente, ela procure primeiramente uma pessoa indicada para treiná-la, né, para fazer um fortalecimento, para fazer um pilates, porque não é só você sair e correr, né, tem todo um aparato atrás de tudo isso, né, são várias horas perdidas, não digo que são perdidas, sim, mas eu digo que a gente tem que treinar... Investidas, né? Sim, então num dia a gente tem uma coisa, no outro dia, que nem eu tenho, quando eu tava treinando para uma maratona, eu tinha treino de corrida segunda, quarta e sexta,
e domingo, e tinha terça e quinta eu tinha pilates, na segunda eu tinha funcional e eu ia às 6 horas da manhã pra academia. Então as pessoas falam, mas eu não tenho tempo. Claro que tenho, o tempo é você que faz. O que você faz? Quanto tempo você fica, né, no celular? Não, é bem isso, né? E daí as pessoas acham, mas a vida fitness é cara? Não é cara. Você vai fazer um lanche, uma coisa, e você gasta ali brincando, né? Então, prioridades. Sim, então o que eu digo pra pessoa que quer começar a correr? Primeiramente, ela tem que gostar, né? Então ela tem que gostar, e a pessoa vai ver que aí a gente entra naquela fase da por que você começou a correr mais? Então, hoje em dia eu corro, né, 5, 10, eu sou um atleta, não sou um atleta de elite, eu sou um atleta intermediário, né, claro que já consegui alguns pódios gerais, né, alguns tempos maravilhosos, né, que a gente pensa que a gente nunca vai fazer, né, que nem eu fiz o meu primeiro 5 km, fiz para 23 minutos, hoje em dia eu chego a fazer para 18 e pouquinho, então é né, os 10 eu não me lembro qual foi meus primeiros 10, mas o meu melhor 10 foi para 37 minutos, né? Então aí a gente já vê, né? A maratona de 13h30 para 13h10, né? Se Deus quiser, ano que vem ele vai querer para sub 3, né? Que eu tava conversando com um amigo meu, assim, que ele é sub 3, aí a gente conversando, assim, e ele me dando um apoio, assim, não, se precisar, vou treinar contigo, né, vamos lá, você vai conseguir, sabe, então é bem legal, assim, mas voltando, a pessoa primeiramente tem que gostar do que faz. Porque é uma briga com a sua cabeça. Se você tá correndo 5 km, você deu pra 5, aí você vai fazer 10 e tem 5. Aí passa aonde vai pro 5, você fala, por que eu fiz 10? Por que eu não fui pro... Aí é a mesma coisa pro 21, por que eu não fui pro 10? Fui pro 21, pro 42 a mesma coisa. Por que eu não fui pro 21? Eu tenho mais um 21 ainda, sabe? Então é tudo... O psicológico da gente tem que ser muito forte, né? Até na ultramaratona, a Jaque olhou pra mim e falou, nossa... Eu achei que você ia, né, e toda hora você tava sorrindo. E daí ela brincava assim que ela acelerava o carro assim e falava assim, eu vou tentar descansar, daqui a pouco eu tava batendo no carro assim, tô aqui. Já tô aqui, sabe, e dava risada e falava, liga a música do som aí pra eu escutar, sabe. Até a música às vezes leva a gente, né, no Samurai eu escutei muito Charlie Brown, assim, que eu coloquei no Viva Voz, todo mundo cantando, aquelas pessoas... Minha primeira meia foi movida a Charlie Brown. Né, então a gente fica com aquela música na cabeça. Cheguei com pontos indestrutíveis. Então a gente fica com aquela, né, então eu digo primeiramente, se a pessoa quiser começar a correr, tem que procurar um profissional porque não é só você colocar o teu tênis e correr, que nem eu comecei a correr com tênis de mola, que eu trabalhava, com o calção do meu time, do Vokivô, né, o boné do Corinthians, mas hoje em dia não, hoje em dia tem todo um aparato e eu brinco que quando eu coloco a minha roupa de corrida, eu me transformo numa outra pessoa. É como se fosse uma capa de corrida. E eu acho que eu sou tão... Desculpe, mas eu acho que eu sou tão bom quando eu coloco aquela roupa assim que eu falo, nossa... eu tô correndo assim e falo, nossa, como eu sou... Sabe? E daí quando a gente tá correndo a maratona, as pessoas falam, nossa, parabéns, vocês são... Né? Mas entendeu? Então aquilo te dá um ânimo. E então eu digo para as pessoas que não correm, que comecem a correr. Para ter uma outra vida. Porque não tem palavras para falar o que a gente faz. mas você acorda 5 horas para correr. Não, eu acordo duas domingo eu acordei 2 horas para correr, entendeu? Então é tudo aquilo lá, você trabalhou muito, dormiu pouco e você vai, isso é você gostar da coisa. Se você não gostar, não adianta. Então, se fazer pelo outro não adianta, mas a pessoa que quer correr tem que primeiramente gostar, ou se não gostar, tentar pra ver se ela não gosta realmente, porque as pessoas botam empecilhos, eu não consigo, claro, eu também não conseguia. Eu também não conseguia, foi o que eu falei quando eu fiquei anos sem fazer nada e falei que ia morrer se eu corresse daqui e ali, né? Então eu não morri e tô aqui até hoje com várias medalhas, vários troféus, vários RPs, várias conversas, né? Que nem a gente conversou aqui, então são várias, né? Magrinho, você falou 2 coisas que, né, a gente tá fechando aí essa primeira temporada de podcasts e o pessoal que ouviu todos, eu acho que a gente tem 3 coisas principais aqui que a gente pode colocar que todo mundo falou de formas diferentes, mas todo mundo falou a mesma coisa. A primeira, respeite o processo.
Sim. Né? Você começou com 5, do 5 foi pro 10, do 10 foi pro 21, do 21 foi pra 42. Não começou no 5, 15 pro 42, que foi... Respeita o processo, né? Curta cada jornada que você tem, né? Eu digo, essa história de você olha pra lá, tem o 5 e o 10. Putz, devia ter feito o 5. Daqui a pouco você já não pensa mais assim também, porque o 10 tá ficando fácil. E esse é o momento que você pensa, pô, acho que dá pra fazer o 21. Sim. Que é o momento que você pensa que dá pra fazer o 42. Sim. Que é o momento que você pensa que você termina a maratona e você pensa, não, daria um pouquinho mais. Sim. É um processo. Sim. E todo mundo que passou por aqui, né, 7 pessoas antes de você que passou por aqui falaram exatamente a mesma coisa. A segunda coisa que todo mundo falou foi que a gente tem muito disso na assessoria, né? Desperte o seu poder. O que é esse seu poder? Coloquei a minha roupa de corrida, cara, eu me sinto outra pessoa. Sim. E todo mundo falou isso. Pô, quando eu coloco a roupa de corrida, quando eu vou correr, quando eu tô na rua, quando eu vejo... Porra, eu me sinto gigante. E a gente é gigante. Sim. Então é um momento que a gente tem nosso que é fenomenal. E a terceira coisa... Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Sabe, realmente, assim, são as 3 coisas que todo mundo que passou por aqui falou as mesmas coisas. Histórias diferentes, quem tá começando, quem começou mais tarde, quem fez isso, é sempre a mesma coisa. Né? Então, mesmo com histórias diferentes, todo mundo acaba com as mesmas coisas. Sim. Né? E esse né? Então, às vezes a gente, não consigo... Cara, tenta. Você não começou correndo 21, 42, fazendo uma ultra subida. Você começou nos primeiros 5 km correndo no futebol. E aí, daqui a pouco, putz, eu consigo correr 30 minutos ali no intervalo, eu consigo correr depois. Sim. Então, assim, realmente o tentar, o começar. Tenha pessoas que te apoiem e conviva com pessoas que querem a mesma coisa que você. Né? Eu acho que isso é o principal. Pode ter certeza que na minha agenda já está marcado o dia 4 de junho, já está circulado lá. Depois eu até tiro foto, vocês querem ver. Está circuladinho lá. Porque a gente vai atrás desse sonho juntos. Sim. Com certeza. E assim, se for pra sair, vai sair. Se tudo der certo, se Deus quiser, os anjos disserem amém, vai sair do jeito que você quer. Feliz da vida, vamos estar comemorando. E ano que vem você vem pra mostrar aqui a medalha dos 42K de Porto Alegre. Minha primeira meia maratona, tenho um carinho todo especial por ela. Porque é isso, assim, né? Sonhos foram feitos para serem vividos, porém, tudo tem o seu preço a pagar. E a gente já tá começando, né? Passou Natal aí, passou Ano Novo, janeiro, a gente começa uma preparação que é de 6 meses, não é de uma semana. Então, descansar as 2 semanas que tem pra gente poder continuar. Magrinho, eu queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui. Estamos terminando realmente essa primeira temporada com chave de ouro. Teremos segunda, tá? Já fica aí o spoiler, teremos segunda temporada sim. Foram histórias muito legais que passaram aqui, todo mundo tem alguma coisa tem a acrescentar, né? E eu acho que é o mais importante. Desperte o seu poder através da corrida, procure alguma coisa que modifique a tua vida, porque vai modificar a tua e da tua família. Vamos trazer a Gabi um dia ainda pra falar. Sim. E ela vai contar as histórias dela. Porque se Deus quiser, o podcast vai durar muito tempo, a assessoria vai durar muito tempo e daqui a pouco a gente tá trazendo a Gabi. Pessoal, nossas redes sociais estarão aí na descrição. A do Magrinho vai estar, a da Pousada, pra gente conhecer, porque esse cara merece, porque se ele ajudou o corredor, ele tem um cantinho no nosso coração. Vai estar lá todo mundo. Nos vemos só o ano que vem agora. Pau no gato, pessoal! Até ano que vem!